Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. Dia, 7 horas e 2 minutos. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5, TV Cantareira, canal 14 na NET TV. Acessível também pela internet, www.cantareiraradioTV.com.br. Hoje, terça-feira, 29 de abril de 2014. Participe, 2451-2121-2459-2727. 4962-1166. E ainda hoje o vereador americano falando, entre outras coisas, sobre a falta de táxis urbanos em Guarulhos. E também movimento de donos de padaria contra a lei que visa proibir a venda de cigarros. Pretende restringir somente a tabacarias. Daqui a pouco mais informações. E atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Lula não entende a independência da justiça, diz Barbosa. Daniel Alves deu exemplo para os jogadores negros. Governos do PT trocam críticas por causa dos haitianos. Os haitianos causando crise entre petistas, hein? Outro destaque da Folha de São Paulo: em manifesto, o partido aliado de Dilma pede volta Lula. Quem diria o PR fazendo isso, hein? O Estado de São Paulo circula destacando: ex-assessor de Padilha era canal com saúde, diz Labogem. Para Barbosa, fala de Lula sobre mensalão merece repúdio. Outro destaque aqui: a arrecadação de impostos cresce 2% no trimestre. Haitianos convivem com briga política. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: além de atrasado, piscinão Vila Galvão fica mais caro. Professores municipais fazem protestos. Professores de Guarulhos surpreenderam ontem. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos. Bom dia, Arnone. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia a todos. Pois é, os professores municipais surpreenderam. A categoria em si ultrapassou o movimento de todo o funcionalismo público. E muito. Exatamente. Então, É aquilo que você disse outro dia. Quando é feita uma categoria, sim, ela se une. Quando dos funcionários, dá a impressão que cada um não pertence à categoria de funcionário, pertence a deles, individual. não se reconhecem, né, como funcionários públicos, se reconhecem como professores. Pedro, se você me permite, eu acompanhei parte desse movimento. Começou timidamente e de repente começou a juntar muita gente realmente. Tanto que acabaram decidindo fazer uma manifestação pelas ruas, passaram pela Avenida Tiradentes, fechando uma das pistas. Chegou a atingir até Monteiro Lobato e também na região do Bom Clima, na sede da prefeitura, né? A Folha Metropolitana ainda destaca: a Polícia Militar liberta a família mantida como refém por 3 assaltantes. Menores fazem apologia ao crime na internet. Muito bem. Setor de assuntos aeroportuários completa 2 meses sem ter coordenador. Não tem problema nenhum. Nenhum. Pode deixar quieto. Deixa lá, estacionado Você viu ali. como aproveitaram o Paulo Carvalho? Verdade. Puseram ele numa secretaria que realmente está trabalhando, fazendo, Que tem atribuição, que né? tem atribuição. Antes puseram ele para contar quantos aviões desciam e quando chegavam. E faz 2 meses que não tem ninguém lá e ninguém nem notou. Só o jornal que percebeu que não tinha ninguém lá. Pois é. Verdade. Ou alguém que está interessado no cargo que falou pro jornal que estava vago o cargo. Tá pilotando, né? Lógico, fazendo taxiamento. Taxiando para assumir a cadeira. Mais nada Dá muda. uma tranquilidade, né? Mudou nada. Voo de brigadeiro. Agora essa manchete dos menores que fazem apologia ao crime na internet é um negócio absurdo, né? Os dois movimentos, 157, 171, criaram 2 linhas correntes de fazer apologia. Mostrar fotos com os menores armados, né? Induzindo de que o menor, antes de completar 18 anos, tem que matar e outras coisas. É um verdadeiro absurdo. Mais de 3 mil pessoas, desde o dia 4 de abril que foi criado, já curtiram
Acho legal. Onde nós vamos parar? É o lado negativo da internet. Ninguém entrou lá ainda para dizer que está com problema na hemorroida. Está com problema no microfone. É no microfone. Uma né, outra cara? coisa que também me deixou bastante assustado foi algumas brincadeiras que eles montam na internet. Me chamou muita atenção ontem, em que um motoqueiro chega e simula que está assalto. atirando contra um outro jovem. E na verdade foi uma grande brincadeira, todo mundo gostou e isso é assustador realmente, ao ponto que chega as pessoas, fazem esse tipo de violência assim como se fosse uma brincadeira normal. E não é normal. Duas coisas mais me assustou nessas notícias. O Barbosa, o presidente do Supremo, disse que sobre o Lula, eu vi essa declaração do Lula, é um negócio assustador, que o mensalão não existiu, não foi julgamento de 80% político, só 20% jurídico, e que não existiu, e que a história vai ser reescrita lá na frente. Só o Lula que não acredita até hoje que não existiu, né? Sorte dele que estamos num Estado democrático que ele pode falar até bobagem. Né? E aí aquele fantasma que foi detectado pelas câmeras da Bolívia, mostrando um jogo lá dos times da Bolívia, o fantasma que aparece correndo na arquibancada, os locutores ficaram impressionados, todo mundo, e depois no Fantástico Domingo, mostrando, desvendaram pela internet, né? A outra câmera não tinha pego, um cidadão que desce pela escada e depois sai correndo, é um touro bravo no meio da turma. Realmente parecia um fantasma, para quem viu, só. Bom, quinta-feira é feriado, não haverá sessão. Hoje teremos sessão, Roberto? Sim, hoje teremos sessão a partir das 14 horas, mas antes disso eu quero destacar, ontem, Pedro, uma sessão solene que aconteceu na Câmara Municipal, do Sim Comerciário, que completou 50 anos, foi lançado um livro assinado pelo nosso colega Valdir Carleto e pelo historiador Elton de Souza, contando um pouco da história dos comerciários aqui na cidade de Guarulhos. Elton Soares. Isso é uma festa realmente muito bonita que merece registro. E hoje temos sessão na Câmara Municipal, inclusive com sessão extraordinárias. Existe toda uma pauta para ser discutida pelos vereadores. Vale lembrar que ainda está muito quente a história do projeto de lei do vereador Lamé, que fala sobre restringindo a venda de cigarros apenas em tabacarias. Eu não ouvi nenhuma pessoa, aliás, todas as pessoas que eu ouvi comentar sobre isso, inclusive agora na padaria o pessoal comentando, todos dizem, quem é esse vereador? Não, que é isso que fez? Vamos falar a verdade, eu sempre digo isso. Daqui a pouco eu falo, não é só o Lamé, não. Os vereadores aprovaram. Não, a Câmara aprovou. Né? Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Ardoni, Roberto, Samuel, nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, aqui na região central, apesar do sol já estar aparecendo, ainda faz muito frio aqui na margem da rodovia Presidente Dutra. O Presidente Dutra, aliás, tem um trânsito muito bom assim, para o motorista que faz os dois sentidos da via. Para quem vai para São Paulo, tem um pouco mais de carro, o trânsito um pouco mais pesado, mas mesmo assim o motorista consegue desenvolver uma velocidade bacana. Para quem sai de Guarulhos, Pedro, há um ponto ruim ali, naquele farol da Magion. O motorista que pega o viaduto cidade de Guarulhos, ele acaba tendo um pouquinho de retenção ali, mas nada que atrapalhe o seu trajeto aqui. Eu queria chamar uma atenção também, aquele acesso à Rua Kida, ali em frente ao Poupa Tempo, ele foi reaberto para utilização esse início de semana. O motorista pode passar tranquilamente por ali, ele consegue não só acessar a Rua Kida, como também contornar a Avenida Antônio de Souza, sentido centro, Pedro. Tá ok, Rodrigo. Mais alguma informação? Eu queria só dizer, Pedro, que ali também, só chamar a informação que há um posto de gasolina ali ao lado e há um acesso que estava sendo usado provisoriamente enquanto esse acesso à Rua Kida estava fechado, a cerca de 80, 100 metros ali, e ele continua sendo utilizado. Mas é interessante, Pedro, por que ele é utilizado? As pessoas que vêm do Rio para Guarulhos, eles acabam utilizando a entrada do posto de gasolina, o que é proibido por lei, para acessar a cidade. Tá certo. Bom, também a cidade está sem entrada, né? Reabriram, né? Obrigado, Rodrigo Souza, pela participação. Voltaram ao processo natural daquele retorno. Eu até imaginava que fosse ficar alguns meses fechado. Foi rapidinho. Ainda bem, né? Liberou e voltou a funcionar. Voltando sobre a lei antitabagista da Câmara, a Câmara aprovou um projeto de iniciativa do vereador Lamé, restringindo a venda de cigarros somente em tabacarias. Eu me pergunto onde há tabacarias em Guarulhos. Eu particularmente, não conheço uma. O Lamé não deu endereço? Não. Agora eu sei o seguinte, a Câmara aprovou. Vai agora sobrar para o prefeito Almeida
sancionar ou não. Eu duvido que ele vá aprovar essa lei, eu duvido. Se ele vetando, ele vai ser aplaudido pela população, vai ver que ele corrigiu um erro absurdo. Um erro, uma bobagem, né? Agora, ontem eu soube de uma reunião, o vereador americano daqui a pouco vai participar do programa para falar sobre táxis urbanos, mas eu soube de uma reunião dele com panificadores, os donos de padarias preocupados com o impacto disso no comércio deles, né? Agora, e outra perda de tempo, até o Roberto Samuel deve ter observado, né? Aquela questão, dia 1º de outubro, Dia Municipal da Pessoa Idosa. A data já é reconhecida, Arnone, internacionalmente e nacionalmente. Então, perda de tempo e dinheiro. Hoje está pautado como 16º item da pauta, segunda votação do projeto de lei 5.939/2013, assinado pelo vereador Lamé, instituindo esse dia comemorativo. Agora, volto a dizer, eu não vou responsabilizar só o vereador Lamé, não. E as comissões, os demais vereadores, ninguém tem o bom senso, não, de dizer, opa, isso aqui é meio absurdo. Mas não faz média um com o outro. Então. Você vota no meu lá, eu quero regulamentar a venda de figurinha nas bancas. O pessoal tem que levar dinheiro trocado para comprar as figurinhas da Copa do Mundo. Regulamenta também. Eu lamento esse desperdício de dinheiro e de tempo na Câmara dos Eu emendaria o que você falou e digo, eu lamento, Lamé. Lamento. Bom, quero destacar aqui 2 projetos de lei, um que inclusive nós já comentamos aqui, um assinado pelo vereador Marcelo Seminaldo, que fala sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado no município de Seria Guarulhos. lindo se não fosse impossível. O custo do negócio desse, a buraqueira que vai fazer, parece tatu. Olha, pelo menos nos novos loteamentos eu sou a favor. Sim, a partir de... Sim, os novos loteamentos fica realmente muito bonito. Dá para refazer, né? Aproveitar que combinei nesse horário, às 15, mandar um abraço para o doutor Evandro Lauritz, né, de Lucena, que ontem completou 35 anos, está bem. Ele é cirurgião plástico, né? Então ele se se estica. Ao Roberto Cabrini, do SBT, e ao Chico Antônio. Participamos de um jantar ontem em comemoração ao aniversário do doutor Evandro. O vinho deixa meio cozido de manhã. E o nosso muito obrigado ao Roberto Cabrini, que hoje disse que acompanharia o nosso programa também de manhã. Trocamos várias ideias sobre possíveis pautas jornalísticas, investigativas. Tá chique você. Graças a Deus. Também tem coisa chique num belo local em São Paulo. Não vou nem revelar o nome, vocês não ficarem com inveja. O vereador americano já pelos bastidores, já vamos conversar com ele. Bom, vamos destacar também o projeto de lei do vereador Eduardo Barreto, que fala sobre o transporte público viário exigindo que funcione todos os dias da semana por período integral. Eu acho o projeto interessante. É impossível. Aí não tem passageiro, vai ficar andando no ônibus lá. Eu acho que deveria ter, pelo menos dar uma madrugada, entre meia-noite e 11 da manhã. Fica à vontade, Roberto. Que hora você vai dormir, Roberto? Fica à vontade. Não. Por que você não fica andando? Vou te falar, tem muita gente que utiliza assim, viu? Fica à vontade. Eu acho interessante. Parabéns ao vereador Eduardo Barreto. A ideia é linda. A ideia é linda, mas economicamente inviável. Não, tudo bem. Eu não estou falando para você ter um fluxo normal. É lógico, vai ser um número reduzido de veículos, mas eu sou a favor. Ou então vai de táxi. Eu também sou a favor. Mas Não, vai de táxi não vai que não tem. Também não tem nem táxi, vai ter hoje. Tem táxi, vai ter hoje. Falando nisso, vamos dar um rápido intervalo. 2 minutos e voltaremos. Radar de notícias. 102,5 Imprensa FM. 7h20, 7h20, Radar de Notícias ao vivo. Participe 2451-2121, 2459-2727. Já conosco no estúdio, o vereador americano do PHS. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia a todos que nos estão assistindo e ouvindo. Bom, vereador, eu relatei para o senhor, semana passada eu peguei 2 táxis, né, na região central, puxando o assunto, lógico, não me identifiquei, e os 2 taxistas disseram, olha, a falta de táxi é culpa do vereador americano. O vereador americano levou um monte de táxis da região central para o aeroporto e não permite que novos taxistas ingressem no sistema. Eu não sabia que o senhor tinha tanto poder assim, vereador. Eu também estou estranhando agora, né? Você, como bem disse, já havia relatado até na sua coluna, e aí nós conversando, me relatou isso. Na realidade, eu percebo que alguns taxistas até comentam isso, mas não é verdade, mesmo porque é notório o nosso trabalho, em especial pela categoria, Pedro. O que nós fizemos?
Primeiro está relatando que nós transferimos 80 táxis da região central dos táxis urbanos para o aeroporto. Isso é verdade, mas era uma reivindicação, inclusive, deles. Sim. Era uma reivindicação dos taxistas da cidade de Guarulhos que, na falta de táxis lá do aeroporto, pudesse realmente dar uma prioridade a eles. E isso nós fizemos. Foi um projeto de lei meu que alterou o número de táxis do aeroporto, aumentou o número de táxis do aeroporto, e um projeto de lei meu, que agora é lei, inclusive, foi aprovado há 1 ano e meio, aumentando o número de táxis na cidade. Na teoria. Na realidade, na lei. Sim, Não é na lei. Na prática ainda não. Agora, é muito Quais importante... são os números, vereador? Nós aumentamos com os carros do aeroporto, os 80, mais 38 táxis na cidade. Não, eu digo, no aeroporto nós temos quanto atualmente? 732. 732. Em atividade mesmo. Em atividade. Tá, muito bem. Perdão, 733, Pedro. 733. Em atividade, muito bem. E na região central, na lei? 650 menos 80, nós estamos com 570. Agora, vai aumentar 121 táxis, 121 táxis na cidade. Pera, o senhor disse 630? Não, aqui 570. Era 650, tirou 80, ficou 570. Mas nós não temos 570. Tem 570 na cidade. Na atividade? Na atividade. Agora, Pedro, o que é importante falar? É muito importante a gente colocar alguns fatos na mesa. Ocorre que todos sabem que há interesses diversos nesses novos alvarás. Há de todas as formas pessoas interessadas em ingressar no serviço de táxi, inclusive empresas de barões do transporte, que há citado aí, nunca cheguei às claras, mas há comentários dito aqui pela coluna, que é a Júlio Simões, há comentários, Pedro, em São Paulo, que a da AMB lá, que é o Belarmino, tem interesse. Há comentários, matérias em jornais, que o Eike Batista tenta fazer isso no Rio de Janeiro. Sim. Então, veja bem, nós estamos fazendo um trabalho, Pedro, inclusive hoje eu estou indo no Ministério do Turismo, nós estamos aqui reunidos desde ontem, o dia todo no Hotel Bristol, a Abracon Táxi, o qual eu sou presidente. Nós estamos com diversas cooperativas do país todo aqui, discutindo vários temas. Um dos temas é justamente isso, a questão de carro particular, tentando ingressar, inclusive algumas prefeituras, como Salvador, tentando legalizar, como Recife já legalizou, como São Paulo nos bastidores, o município de São Paulo tentou legalizar cerca de 4 mil carros particulares para isso. Há muito interesse, Pedro. Você é uma pessoa que conhece muito de bastidores políticos, imagina a pressão de verdadeiros poderosos tentando ingressar no sistema. Os apadrinhados. O que eu estou tentando garantir, Pedro? E aí eu fico muito triste em saber que alguns taxistas, e são alguns, porque a grande maioria sabe disso, mas são alguns que a gente fica sabendo que, inclusive, tem pessoas do meio da política plantando isso. Plantando isso, porque sabe que a categoria reconhece o trabalho do vereador americano, no afã de tentar... Que queimar? Queimar, e na realidade, no afã talvez essas pessoas, inclusive, estejam ligadas a esses grupos poderosos, Pedro, para você desestabilizar a categoria. Então, de fato, para ficar muito claro e objetivo para quem nos estão ouvindo, você acompanha, e várias pessoas acompanham, que existe uma discussão sobre a questão de licitação ou não para táxis. E eu tenho conversado com o prefeito Almeida e com o secretário Atílio, e todos sabem a minha posição. Os novos alvarás, Pedro, nada mais justo do que você disputar entre os melhores taxistas da cidade. Não aqueles que detêm o alvará. Quem já está no sistema. Aquele que está no sistema, motorista auxiliar, O que está lá 2. 5, 10, 15, 20 anos prestando serviço, Pedro, em sistema de revezamento. E quando chega a oportunidade de você acessar a titularidade de um alvará, vem pessoas de fora, Pedro, querendo esse sistema. Aliás, só quero hoje, que hoje a categoria se organizou, hoje o serviço de táxi em Guarulhos, Pedro, tirando essa questão que realmente está precisando colocar mais táxi, Pedro, é um dos melhores, Pedro, do Brasil. Aliás, o serviço de táxi no Brasil, nós estávamos ontem comentando na Abracon Táxi, os presidentes, ele melhorou demais, Pedro, a qualidade. Não, no aeroporto eu não discuto, eu discuto na região urbana. Há uma falta de táxi, o passageiro espera
E ontem, até uma ouvinte, a Simone Araújo, pediu que fizesse uma pergunta. Ela disse que o companheiro dela fez um curso preparatório, tudo certinho, e ele está esperando até hoje. Não, Pedro, então, é isso que é importante. É que nem você quando faz uma faculdade, quando você faz um curso, você tem que esperar a oportunidade. Normalmente, é que nem se fosse um... Eu quero comparar, não é isso, não me interprete mal, como se fosse um curso de acesso. Né? Então qual é os caminhos? Você faz um curso de taxista, então você vai tentar trabalhar com motorista auxiliar. E aí a gente quer promover entre essas pessoas. Então você faz o curso, assim que tiver algum motorista titular precisando, hoje nós temos aí cerca de 1.500 motoristas auxiliares. Olha a geração de empregos. E aí, quando vem a oportunidade, o que nós queremos? Que essas pessoas, então, vira uma cadeia normal. Agora, é importante, Pedro, o que é importante que a categoria e a população saibam. O porquê da demora? Esse é o X da questão. Nós sabemos que realmente precisa mais táxi. Agora, é uma estratégia utilizada pelo prefeito e próprio secretário, e aí comunga, em parte, com o meu acordo, com o meu aval, embora não precise, que como representante da categoria, como vereador, eu concordo com isso. Seu apoio. Com o meu apoio, é no sentido de que as discussões sobre alvarás, inclusive os atuais, é importante que o taxista de Guarulhos saiba, estavam sendo discutidos. Olha bem, nós tivemos uma luta tremenda como presidente da Bracontax. No ano passado eu fui 22 vezes a Brasília, tentamos conseguir e conseguimos aprovar a Lei 12.8.665, que dispositiva que o serviço de táxi é um serviço público. Isso resolveu o problema de várias cidades que estavam enfrentando o problema de licitação. Em São Paulo, você mesmo que divulgou no seu programa, através de notícias, que o Tribunal de Justiça havia cassado todos os alvarás de táxi na cidade de São Paulo. E aí, devido ao nosso trabalho, devido ao trabalho de várias lideranças do país todo, Pedro, nós conseguimos reverter essa situação. E está aqui, ó. E aí eu levei para o secretário Atílio, mostrei para o prefeito na reunião passada que o juiz julgou improcedente o processo de licitação para o serviço de táxi. E aí dando uma maior tranquilidade e aí reafirmando o meu posicionamento que não há necessidade de licitação, Pedro. Então eu Perdão, Pedro. Desculpa. Eu protocolei na semana passada um projeto que eu já vinha estudando há muito tempo. Um projeto de quê? Agora, nós temos a lei autorizando aumentar o número de táxis. Eu protocolei, agora, o projeto de lei, definindo como serão os novos alvarás, que serão escolhidos entre os melhores motoristas auxiliares. Uma seleção. Seleção. De que forma é essa, Pedro? Aí a prefeitura, deixei elástico para você não engessar o projeto, para discutir com a categoria, como foi discutido o processo de as 80 novas vagas. Pedro, nunca houve, eu não gosto de usar esse termo nunca na história, nunca antes da história, mas nunca, isso é fato, vocês acompanham, nunca um processo de alvará de táxi foi tão transparente como aquele que nós fizemos no ano passado, como o prefeito Almeida fez. E aí com o meu apoio, aliás, com várias ideias minhas. Um projeto, né, um processo que foi, inclusive, você primeiro escolhia os melhores, selecionava através de requisitos, os melhores, e depois disso, empatou 400 taxistas, 400 taxistas, e aí foi por sorteio pela Loteria Federal, Pedro. Nunca teve de outra forma. E havia setores na prefeitura que gostariam de fazer um evento para fazer um sorteio público. Eu falei, não, gente, porque depois disso vão se falar que a bolinha estava gelada, marmelada. Tá, deixa o Roberto fazer a pergunta. Não, deixa eu fazer a pergunta aqui. O senhor evitou a palavra concessão. É uma espécie de concessão. É uma concessão olha, pública. Vocês vão me desculpar, não é o que a lei diz hoje, Pedro. Não, mas pera um minutinho, só para colocar. Tudo bem. Eu entendo que é uma espécie de uma concessão. Não, é uma autorização. Autorização, perfeito. Pode ser usar essa palavra. A título precário? A título precário. Só que essa aí tem um valor. Existe um valor físico grande em todo o Brasil.
E o senhor defende que isso aí fique de posse da pessoa após essa autorização, seja uma coisa perpétua para ela, que ela possa vender? Não é uma contradição, vereador? Olha, na realidade não, eu vou ter que falar por quê. Porque a lei permite, é lógico, eu sou de categoria. Eu nunca neguei para ninguém que eu sou representante de categoria. Sim. Eu defendo a categoria. E aí, uma hipocrisia a gente se comentar que não se tem valor. Na realidade, o que acontece? Nós aprovamos a lei que pode transferir. Agora, se a prefeitura quiser impedir o comércio, ela tem mecanismo. Agora, a transferência, ela vai ter. Vereador, vamos ser objetivos. Agora, isso em todo o mundo é assim, Pedro. Bom, em Londres é assim, em Nova York é assim. Agora, aqui é o país da hipocrisia. Eu quero ser objetivo. Seguinte, eu sei que o secretário Atílio de Transporte defende, tem uma tendência pela licitação. O senhor, pelo que eu entendi, politicamente, até com esse projeto de lei, o senhor caminha para autorização, ou concessão, como queira. O senhor prefere autorização, tudo bem. Agora, quando é que nós vamos ter uma definição disso? Depois que aprovar esse projeto, é isso? Eu entendo que sim. O que eu tenho cobrado agora, Pedro, porque inclusive eu não cobrei de forma incisiva? Porque as coisas estavam muito no campo das discussões jurídicas. Em São Paulo, a categoria tem que entender, Pedro, e aí a população também, a gente pede até um entendimento, porque em São Paulo estava discutindo a cassação dos atuais alvarás. Sim. Seria incoerente a gente provocar uma briga, um projeto de lei, colocando tudo no meio dessa discussão, e que você disse que o Atílio tem uma tendência de licitação, você imagina o lado da categoria como ficaria. Então a gente iria enfraquecido por uma discussão, por uma mesa de debates, Pedro. Então nós esperamos o momento certo, e agora também, Pedro, o que eu falei para o prefeito, falei para o secretário, seja do jeito que for, Pedro, nós temos que colocar mais taxas. Já passou do momento. Só que eu sou, e não nego para ninguém, Pedro, eu sou o representante da categoria. Não, é lícito isso. É lógico que eu honesto. Eu não sou hipócrita. É lógico que eu sou vereador da cidade de Guarulhos e tenho feito bastante pela cidade de Guarulhos, como o projeto Leve Leite, que é de minha autoria. Como ontem, por exemplo, você disse aqui, não sei como você ficou sabendo, mas ontem nós recebemos mais de 100 donos de padarias e fomos lá lutar por eles e lutar, inclusive, para a população. A lei dos cigarros? A lei que restringe o ramo da padaria foi? Não. Na realidade, bom, aí depois a gente, se quiser... Só falta ele ter votado a favor. Voltando na questão do táxi, voltando numa questão de táxi, vereador, eu percebo que a cidade ela cresceu muito para o lado dos pimentas, bom também, sucesso. Né? Existe um mapeamento para a divisão desses táxis? Boa pergunta. Nesse local, por exemplo, ali no Hospital dos Pimentas. Existe um ponto de Roberto, o táxi hoje ele não fica físico, ele fica na rede. Pedro, é muito importante essa pergunta, porque o que ocorre? O táxi vai onde tem serviço. É lógico. Então, olha bem, às vezes a gente fala, a região cresceu, mas você tem que ter a demanda. Sim. Às vezes a gente olha, precisa de um táxi lá. Qual é o tempo que precisa? Porque o taxista não é que ele quer trabalhar na região central. Aliás, se tiver serviço na periferia, ele até prefere, porque não tem trânsito, Pedro. Agora, o que acontece tudo isso? E aí existe uma mágoa muito grande. A categoria me pedia, quem conheceu o trabalho da Guaracop, e é reconhecido no mundo o trabalho da Guaracop, pedia para que o americano criasse uma cooperativa de táxis no modelo da Guaracop. Urbana. Isso. Aí nós lançamos um projeto, não é um projeto de lei, um projeto com apoio maciço da categoria para criar a Guaracop Cidade. Aí, Pedro, tem pessoas ardilosas no meio político, que parece que pessoas com poder influente, que não gostou da ideia, porque aí vai ver o táxi organizado. Porque aquilo que você falou, como na Guaracop nós temos plantão de punição. E aí nós teríamos, Pedro, porque as cooperativas subdivididas, fica difícil cobrir a cidade toda. Então, nós teríamos a Guaracop Cidade. E aí, fazendo um planejamento muito grande, estratégico, organizado por eles mesmos, mas sobre a tutela e as diretrizes que a Guaracop tem. O modelo Guaracop, na realidade, não desistiu ainda. É que nós estamos com um baita problema, que é esse, Pedro. Então, eu dou prioridades, Pedro. Entendi. Eu dou prioridades, eu quero organizar. Agora, tem pessoas poderosíssimas na cidade
contra isso, porque aí fala assim, o americano vai ficar muito grande, o americano vai ficar forte, esquecendo que quem vai ficar forte é a cidade, que quem vai ficar forte é o taxista. O comércio. O comércio é um modelo exemplar. E aí como que você faz? Porque não adianta, Roberto Samuel, nós, vamos supor, vamos criar novos alvarás e na secretaria tem gente que pensa assim, ó, vamos criar um ponto de táxi lá em determinado lugar. E aí, se você põe lá 5 táxis lá, aí não tem demanda, o que você acha que esse taxista faz, Pedro? Sai de lá. Sai de lá, porque não sobrevive. Queriam criar um ponto de táxi na rodoviária, eu não deixei. Queriam criar a todo custo, eu falei, gente, vocês estão malucos, não tem demanda. Vereador, me permita, ponto físico de táxi é coisa do passado, do século XX. Mas existe verdade. um mapeamento? Não, Não, existe uma hoje- definição. hoje em Ó, dia- no Jurema, por exemplo, o Jurema cresceu muito, Pedro já esteve lá, Conheço. e ali existem uma demanda. Ali existe uma demanda. Roberto, hoje existe aplicativo no Isso, celular. isso. Você chama, você vê qual táxi está mais próximo de você. E qual é nós? Passado essa parte, Pedro, nós temos tecnologia muito avançada Sim. para nós, inclusive, criarmos essa cooperativa central. É que tem pessoas, Pedro, que não querem largar a cadeira. Eu quero deixar bem claro que Quer largar a rapadura, Olha, né? eu quero deixar bem claro que o projeto da Guaracop Cidade, eu sequer seria o presidente, embora a categoria praticamente exige que eu seja o presidente. Não, muito pelo contrário. Um projeto que eu discuti com mais de 400 pessoas era no sentido deles fazer. Só que a gente emprestaria o nome Guaracop sem cobrar nada, né? O know-how da Guaracop, as diretrizes da Guaracop, e eu entraria como um conselheiro informal. Agora, para você emprestar o nome, você iria exigir qualidade. Sim. Então, é esse o grande detalhe. Tomara que o senhor não desista da ideia. Não, nós não vamos desistir, Pedro. Qual a nossa prioridade? A prioridade, enquanto representante da categoria, é o taxista. Então, nós vamos, primeiramente, resolver, se Deus quiser vai dar certo. Agora, Já protocolou esse projeto? protocolei, era para ter sido deliberado na sessão passada. Delibera hoje? Deve deliberar hoje, embora, Pedro, vocês estarão presentes, é até importante ver quem vota, quem não, porque eu vou numa reunião urgente às 2h30 da tarde no Ministério do Turismo. Tá. Hoje, e por quê? É bom que a categoria saiba, né? Foi protocolado dia 22, é isso? É isso mesmo. É bom que nós estaremos hoje, estamos indo com o advogado da Abracontax, indo numa reunião que o senador Antônio Carlos Rodrigues agendou para nós no Ministério do Turismo. Depois eu terei reunião com mais 2 senadores, Cugim Agélio e o outro, o nome é Aziz Gusgaz, alguma coisa assim, que vão tentar nos ajudar com relação à questão dos carros particulares. A Gru Airport, para quem não sabe, Pedro, lançou uma carta convite para empresas colocarem carros particulares. Inclusive, eu estou pensando em fazer com uma comissão especial de inquérito, se a prefeitura não agir nessa questão. Vereador, tem uma pergunta aqui que é boa, às vezes as vezes pessoas... sorte. Aqui. Tem um cidadão que me enviou uma mensagem, ele pergunta o seguinte, ele está entendendo que o senhor está priorizando o /2 do aeroporto. Negativo. Não é Pedro, isso. negativo é muito importante deixar claro. É o motorista auxiliar em geral. Aliás, Qualquer um. qualquer um. Do aeroporto ou da área Do urbana? aeroporto ou da área urbana. Pedro, eu sempre deixei muito claro isso. A pessoa que pergunta, a gente respeitosa. Não, ele não foi ácido, não. Ele foi uma Não, dúvida. mas é muito importante, eu quero até responder a ele, que por diversas vezes, em várias reuniões, eu já disse isso. Porque há pessoas, Pedro, que tentam plantar isso. E o senhor está lá só defendendo o aeroporto. Pedro, quantas vezes aqui eu falei Falei. nesse programa, Pedro? Sim. Quantas vezes? Agora, esses políticos que é um ou dois, É Guerra Fria, né? não? Entre americanos Posso falar uma coisa, gente? Na política tem uma coisa que... Eu sou vereador há 4 mandatos. Infelizmente, na política sempre tem o bom e tem o ruim, e tem o ético e o antiético. E tem o honesto, o sincero e o falso. E os atílicos. E o que acontece? E a pessoa na sua Atira a frente primeira fala uma pedra. coisa. E aí a pessoa vai numa assembleia de determinada cooperativa e na minha frente fala uma coisa. Olha, americano, você está fazendo um bom trabalho, vereador. Nessa outra assembleia eu fico sabendo que essas pessoas vão lá e falam assim, olha, a categoria não pode ficar na mão de um homem só. É um homem que defende
muito a categoria. É um homem que aqui, por exemplo, nós não enfrentamos nenhum problema de licitação, nenhum problema de transferência. Aqui, nós não pagamos ISS. Peraí, vereador, o secretário Atílio cismou que eu inventei a crise. O senhor reconhece que há falta de táxis urbanos? Eu reconheço, Pedro. Agora, eu tenho que ser honesto no seguinte sentido, Pedro. Não é com honestidade ser um grande jornalista. Além disso, é um amigo meu, sempre defendeu as coisas do taxista com transparência. Não é no tom e no tamanho que as pessoas imaginam. Por quê? Às vezes se comenta, olha, eu esperei 20 minutos um táxi. Pedro, isso é uma espera normal, Pedro. 20 minutos, sim. Né? Isso é uma espera normal. Como às vezes, Pedro, às vezes, numa volta de feriado, pode-se esperar 40 minutos um táxi no aeroporto. Mas não é no aeroporto de Guarulhos. Você vai em Congonhas assim, todo lugar. Pega o seguinte, vai comprar pão na padaria, chego lá de domingo de manhã. Em Nova vai na York. Maria Cereja. Em Nova York você dá uma caixinha para alguém ficar chamando táxi para você. Tem determinados momentos, Pedro, que é difícil. Você não pode colocar o número de táxi para 24 horas. Agora, 1 hora, você ligar, pedir um táxi e demorar 1 hora, é um absurdo. Concordo com você. Aí não dá. Agora, é bom que fique bem claro, né? Há determinados momentos, você tem momentos de crise, que mesmo se você colocar... Eu vou dar um exemplo. Nós no aeroporto outro dia, com carros agregados, até liberamos outros táxis para pegar lá, você não conseguia chegar, Entendi. O Vigílio, o seu outro repórter, Gutenberg, o Moreninho, Rodrigo, várias vezes noticiou ali na Hélio Smith, você não consegue, você vem do aeroporto, você não consegue chegar. Falta de um corredor específico? Falta. Agora, inclusive, Pedro, eu quero ver a posição do governo agora. Eu sou vice-líder do governo, sou parceiro do Atílio, sou parceiro do Almeida, agora eu quero ver os discursos. Eu fiz um projeto de lei para que aqui em Guarulhos, nos corredores, os táxis possam andar. Agora, com passageiro ou sem passageiro? Com passageiro. Com passageiro. Vamos deixar bem claro, o Atílio, aqui nesse estúdio, divulgou, e eu também divulguei, um pedido que nós fizemos já para o governo do estado e para o governo federal, para que se construa corredor para São Paulo, pela Marginal, pela Ayrton Senna. Tietê, rodoviária Tietê. Para que os táxis também pudessem andar. Então eu tenho um projeto de lei aqui para que beneficie os taxistas e os usuários do táxi. Eu entrevistei o secretário estadual Jurandir Fernandes, ele disse que nunca falaram com ele sobre esse assunto. Olha bem, eu mandei ofício e te mostro. Aliás, numa reunião do conselho que faz para a Copa, lá que é mensal, que eu nem vou mais, Pedro. Nem eu, nem mais nenhum diretor meu. Aquelas reuniões que você tem lá, 40 técnicos, não sei quem do hotel, é o cara da Polícia Rodoviária, é o cara de todos os departamentos. Aí, a Gru Airport, o senhor Montano, que era o superintendente da Infraero, ele pediu o corredor para os táxis. Ele pediu, não fomos nós. Na reunião, o pessoal da MTU falou que não podia. Então eu falei. Então, conversinha para boi dormir. Se ele não recebeu, Pedro, eu entrego na sua mão, se você puder entregar para ele, porque nós mandamos para a Secretaria Estadual Metropolitana e mandamos para a MTU também. Eu estranho o secretário Atílio não ter tratado isso com o secretário Jurandir. Não, o Atílio me falou, e eu acho que falou nesse programa aqui, mas que o Jurandir pediu negou. isso. O Jurandir negou. Pedro. Bom, enfim. Tá bom? Pedro, eu estou em cima do horário, vereador. Pedro, eu só queria aqui agradecer, nós estamos aqui 2 dias no encontro, aqui Guarulhos está sediando o encontro da Abracontax. É um orgulho para nós guarulhenses receber cooperativas do país todo. Aliás, o Brasil, Pedro, me enche de orgulho isso, reconhece a nossa liderança, sabe o quanto nós conseguimos de benefício para a categoria no país e nós estamos muito preocupados. Enquanto a categoria fica brigando aqui em Guarulhos, coisa que no Brasil não acontece isso, a gente se une em torno de um tema, nós estamos brigando contra peixe grande. Sim. E nós estamos indo hoje, eu saio inclusive no meio da reunião, que o encontro é o dia todo, e vou para Brasília às pressas. São Paulo tem pessoa jurídica? Tem frota, o que eu não concordo. Tem frota. Tem frota, o presidente da ADETAX é meu amigo pessoal, lógico, deram o alvará para ele. A frota que é a empresa jurídica? A empresa jurídica, que aí o que ela faz? Ela põe autônomos, aluga para eles. Então, um cidadão eu comum... acho que então o interesse. Não, Pedro, o interesse é muito grande, Pedro. E os taxistas, alguns, porque a grande maioria enxerga,
alguns abrem o olho. E os taxistas mais neutros, cuidado com o cidadão que acha que entende muito, mas não fala na nossa frente. Está faltando profissionalismo também na região central, né? E só para também, perdão, Pedro, e só para falar também, ontem nós tivemos reunidos com mais de 100 donos de padaria. Eu respeito muito a autoria dos vereadores, respeito, Pedro, porque eu sei que às vezes existem várias críticas, inclusive a gente vê o jornal, a gente vê a população criticando, mas eu entendo que quando os vereadores fizeram esse projeto, eles têm a visão também contra o tabagismo, acho que foram infelizes. Ontem os donos de padarias apavorados, né? E aí e até foi elencado, Pedro, você falou assim, quantas tabacarias tem em Guarulhos? Me parece que uma. Eu só conheço uma. Uma, me parece, na Luiz Facine, é isso? Me falaram lá isso no também. corredorzinho. Me falaram isso. Você imagina a cidade toda indo lá. Eu duvido que seja legalizado, né? E outra coisa, o que vai incentivar com isso os donos de padarias Já pensou falaram? 1.300.000 habitantes numa tabacaria? Não, Vereador, precisa de uma parte. Fala, Rodrigo. Pedro, eu estou aqui na região do Taboão, aqui atendendo a um pedido de um ouvinte nosso que a semana passada reclamou de alguns trailers instalados aqui na Avenida Lauro Guzmão de Silveira e na Avenida Engenheiro Alberto Leite aqui. Realmente é um problema recorrente aqui na situação, Pedro. Só que você olhando aqui, você pode ver por duas óticas. Primeiro, realmente ele causa problema aos pedestres, já que alguns trailers aqui praticamente se tornaram restaurantes, mercearias, já criaram até impedimentos físicos aqui a quem precisa passar aqui pela região. Mas, por outro lado, se você notar, é uma região que tem muitas transportadoras aqui no local e não há um sistema de abastecimento. Por esses trailers, eles acabam servindo aqui de base para muitos trabalhadores aqui na região. Quer dizer, é uma situação complicada, mas que para algumas pessoas acaba servindo como um alento. A cada prefeitura fazer uma fiscalização aqui e ver qual a medida a ser tomada, Pedro. Tá ok, então é um mal necessário, é isso? Exatamente. Infelizmente, nesse momento aqui, o que eu posso observar é que esse trem acaba sendo um mal necessário dos trabalhadores aqui da região. Tá ok. Pode falar, Roberto. Pedro, eu conheço essa região desde 1990, principalmente ali na rua Engenheiro Alberto Leite, existe esses trailers, sim. E eu conheço um lá que foi instalado em 1989 e continua lá desde essa época. Mas trailer não é o mais adequado, né? Até por uma questão de higiene, nós temos que pensar Como nisso. ali ali não tem espaço para colocar bares e tal, porque os terrenos são grandes, o resultado é trailer. Obrigado, vereador Americano, pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Só para concluir isso, desculpa, você está sendo muito gentil com o espaço. Só para concluir, ontem nós tivemos a reunião Com os padeiros. E é importante que os vereadores e a população entendam que se o prefeito sancionar isso que nós pedimos ao prefeito para que ele vetasse o projeto, e a gente vai pedir para que a Câmara reveja o posicionamento. Já tive vereador, conversei com o vereador que Para não derrubar o veto, né? que já está revendo o seu posicionamento. É importante deixar claro que se caso fosse aprovado esse projeto, nós estabeleceríamos a clandestinidade. Imagina quantas barraquinhas de cigarros teriam nas portas da padaria. E outra coisa colocada, nós temos muita gente que trabalha em São Paulo e vem para cá. O que eles fariam? Fariam suas compras, parariam nas padarias em São Paulo no caminho, esperariam o trânsito passar, gastariam dinheiro na cidade de São Paulo. Não há cidade que tem isso. Baseado na lógica, o prefeito Almeida só vai sancionar se tiver fumado. Não é o caso, né? E nem cigarro ele fuma. Até 2 minutos voltaremos. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. Horas e 52 minutos. 7h52, operador Avestruz. Bom dia. Bom dia. Pode? Liga aí no ar, tudo bem? Estamos no ar pela Rádio Imprensa FM 102,5, TV Cantareira. Então, não tá? Tá. É só aqui que nós não É o sabemos nosso- sintonizar a TV. É muito dedo na mão, né? Antes que não foram cortados todos os sinais analógicos, eu não entendo que o nosso é digital. Bom dia, Nahara. Bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Hernani. Bom Nahara dia é a cobra todos. grande. Vamos lá. Pedro, na semana passada nós reclamamos de um buraco na rua Rosalia, ali no Torres Tibagi. Eu entrei em contato com a Proguaru e eles já executaram a obra ali na rua. Olha, os cumprimentos a Proguaru. O que você manda para lá, eles resolvem. Atendem pelo menos, É né? de verdade. E também na semana passada nós reclamamos de um serviço de ligação de esgoto na rua São Miguel do Guama. E eu entrei em contato com o SAAI, que também nos respondeu prontamente,
que essa obra está programada para o final deste mês. E Abril ainda? de maio. Ah, bom, então É, é maio. maio. abril não mais, abril não mais. E quanto a... O nosso ouvinte tinha reclamado que ele não tinha ligação de esgoto, mas ele estava sendo cobrado dessa ligação. Estava mesmo? Estava. E aí o Ah, SAI... bom, mas ele tem a obrigação de fazer a ligação. Se a rua tem tem a a rede, rede, tá certo. ele já solicitou a ligação, só que ainda não foi feita a ligação. Porém, na conta de água dele Mas consta mas o toda vez que pagamento. você tiver rede de esgoto na Passou a rua, rede e se já você cobrou. não ligar, você vai pagar a taxa de esgoto. E Senão o ninguém SAI ligaria, entendeu? Lógico. Aí o SAI falou que vai fazer uma vistoria ali no endereço para ver o quanto Tá a ok. cobrança dessa tarifa. Bom, ontem eu dei uma missão para a Inajara Nogueira, né, que muitas pessoas me reclamaram o seguinte, que não estão conseguindo adentrar no Bosque Maia com seus cães de estimação. Me causa estranheza, porque nós tivemos essa discussão nos anos 90. Eu me lembro que nós permitíamos, na época, né? Eu disse permitíamos porque nós estávamos na Secretaria de Turismo, eu particularmente. E lá eu pedi para a Inajara verificar no Ibirapuera. No Ibirapuera pode, não pode? Pode, Não, em é todos os permitido mas no a Bosque entrada. Maia não é permitido. É, mas deveria. Mas faz muitos anos que não é. Eu tinha cães de estimação e nunca pude entrar lá. Mas deveria, porque vários parques em Entram São os Paulo. vira-latas que rodam Os na rua. vira-latas solto. podem, eles têm livre acesso. Mas pessoas estão reclamando. Eu até lembrei do prefeito Almeida, disso aqui da Cão Ninhada, lembra? É. Que é um projeto que havia do vereador José Luiz. Muitas pessoas querem passear com seus animais de estimação. É lógico, a coleira, com a devida focinheira, se Mas for você o pode caso. perceber que as pessoas passeiam na calçada do lado de fora, Sim. porque não é permitido o Mas acesso. o que não. eu quero dizer é o seguinte, deveria ser permitido. Então, Pedro, mas aconteceu o seguinte, teve uma época que estavam entrando e o cara ia com pitbull, sem coleira, sem Isso nada. mas eu estou vendo fora do bosque isso. Então, mas Isso lá, eu- pelo menos tiraram de dentro, onde as crianças brincavam e o cara com pitbull passeando lá dentro sem coleira. Eu acho o seguinte, o pitbull tem que estar com a focinheira tanto dentro do bosque como fora do bosque. Exatamente. Mas Está faltando. Então, mas já não colocavam dentro do bosque, não tinha uma série de crianças brincando. Aí na época baniram, né? Uma boa discussão, ser a favor ou contra do animal de estimação. Então, mas aí vai ficar que nem fica em apartamento. Pode, de pequeno porte. Aí o cara, o meu cachorro é de pequeno porte. porque labrador. Tem um nos Estados Unidos que tem 1,5 m, o meu tem 1,35 m. Mais do bom senso, né? A complicação é essa. Porque você libera aí, o cara já acha que ele pode ir com animais de grande porte, sem focinheira, sem coleira. Não pode. E Não é- crianças brincando lá dentro. Mas Aí pelo que nós apuramos, né, Inajara, são vários parques em São Paulo que permitem, Não, né? todos os parques de São todos Paulo os permitem. Não, todos não, nem todos. Alguns permitem. O shopping permite? Alguns. Então, mas permite. Alguns. Mas tem shopping que permite. Sim. Então, Mas e todos aqui, eles têm que estar de coleira e e guia. lá você não entra com pitbull. Eu O só cara me pergunto se dentro do shopping, se o cachorro faz uma caca, como é que fica? fica cacado. Normalmente fica cagado. Não, mas aí a pessoa, além da coleira e da guia, ela tem que carregar aquele coletor dos dejetos. Você leva a lixeira, o carrinho de lixo, tudo Rapaz, atrás. você que uma vez no shopping Guatemi, eu vi uma menina, ela tava não era um cachorro, era um hipopótamo. Aí, tá vendo? Tá É um vendo? absurdo. É um absurdo. E quando você fala em animais de estimação, não pode esquecer que hoje tem muita gente que tem cobra grande, de estimação. E vão levar tudo isso pro shopping, pro bosque que deixaram. Que mais, Mariana? A Ceia Soares, ela fez uma reclamação via Facebook. Ela relata que ontem ela esteve na Santa Casa de Guarulhos para passar com a filha dela na pediatria e haviam somente 5 pediatras que não deram conta no atendimento. Ela chegou lá às 8 da manhã e saiu às 15h30. Vou te dizer, 5 pediatras deu sorte. Deu E um sorte. número Deu grande. sorte. Porque Nessa normalmente época não tem do ano. nenhum, às vezes tem um só. Mas segundo a nossa ouvinte, ela ouviu relatos que lá estava com muita demanda devido que as outras unidades não têm pediatra. É verdade. No Hospital da Criança, né? Hospital da Criança. E na verdade, nessa época do ano, com esse frio também inesperado, os problemas respiratórios, né? Aliás, aproveite. E o medo da dengue também, né? Você não sabe quem pegou dengue. eu Aproveite, pego aproveite e a campanha de vacinação contra a gripe, né? As crianças têm direito também, as pessoas idosas, pessoas com problemas respiratórios como eu, Eu também. né? Tenho rinite, sinusite na jara. Eu tenho forgo curto. Forgo. Precisa de um curto. laudo médico? Precisa, né? Que mais, Najara? E o Dorival, ele quer saber por que já estão colocando os pontos de ônibus, sendo que o corredor de ônibus ainda não está pronto. Não, mas espera um pouquinho. Aí também, Não. não dá para fazer o telhado para depois fazer a Tá casa. certo. Você tem que fazer os pontos de ônibus para depois colocar o ônibus. Ué,
esses corredores de ônibus, para mim, que nem colocar uma disqueteira num carro zero. A tecnologia do... Aquela disqueteira que a gente tinha. Tinha cara. 6 discos, 6 CD. discos, era bom, hein? Enroscava 4 e 2 Sabe o que eu tocavam. estou observando agora, Arnoldo? Os computadores novos não tem nem lugar mais para DVD, CD, não se usa mais. Não vai usar mais. Não se usa mais. Vai acabar tudo isso. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até amanhã. Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.